com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde. Boa tarde! Hoje estamos aqui para mais um programa Acontece Aqui em Família e hoje estamos de cara nova no nosso centro de convivência Comunica Mais. E vocês vão perceber que daqui para frente alguns quadros do nosso programa vão ser transmitidos daqui, desse espaço maravilhoso. E ao longo do programa de hoje vocês vão ser apresentados a tudo que vai acontecer aqui no Comunica Mais. E para a gente começar o programa de hoje em alto estilo, nós vamos chamar os 5 minutos para o chá. Vem com a gente! Preparei um chazinho no capricho. Nosso chá geladinho. Opa. Que delícia! Ai, como delícia. É bom pausar, conversar um pouco, né? E o que a gente vai conversar hoje? Então, tem um tema aí que traz aí muitos pontos de reflexões, né? Que é a respeito do rapaz que teve aquele acidente lá no Pico do Paraná. Né? Que ele ficou perdido na mata durante alguns dias, né? É um momento de grande reflexão, né? Sobre essas ações, né? Sobre esses momentos. E mais importante do que buscar culpados nesse momento é aproveitar para se conscientizar sobre isso que aconteceu. Nós estamos vivendo uma era de uma busca por desafios extremos, superações constantes, produção para conteúdos da rede social. Mas a gente sempre tem que se perguntar até que ponto tudo isso é saudável. Sim, porque o corpo humano tem limites. Exatamente. E a natureza requer força. Então, para você se aventurar em montanhas, picos, trilhas, existe uma necessidade de um preparo, né, emocional, físico e um grande planejamento. Exatamente. E do ponto de vista psíquico, a gente vê um aumento desses comportamentos de risco, muitas das vezes impulsionados por excesso de comparação, uma sensação de invulnerabilidade. A gente sabe que existe uma certa pressão coletiva para essa superação, essa ideia de que você precisa superar os próprios limites, né? Por um lado, é óbvio que é sempre interessante da gente se desafiar, mas é isso, a gente precisa de um preparo para que isso seja feito. Né? Até mesmo quando a gente para pensar, pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm algum outro transtorno psíquico, às vezes estar numa mata fechada, numa trilha muito longa, isso pode ser um gatilho para desencadear crises. E as pessoas elas não param para refletir sobre isso antes de se arriscar. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que uma pessoa que por estar em tratamento por um quadro ansioso, depressivo, seja lá qual for, que ela não possa ter esse momento de conexão com a natureza. Sim. Muito pelo contrário, a gente sabe que é interessante, mas a gente precisa analisar bem a situação em que nós estamos nos colocando, né? Se é uma trilha moderada, se é uma trilha mais leve, né? A gente não pode se arriscar assim sem um devido preparo. Todo o equipamento, né? Todo o material que essa pessoa vai utilizar, com quem essa pessoa vai, exatamente, o grupo, se o objetivo é permanecer por mais tempo ou não, se o ambiente requer algum tipo de roupa específica, né? Se faz muito frio, se não faz, como é que é o habitat daquele local, a presença de insetos ou os animais, como a gente pode estar ali participando daquele momento de uma forma prazerosa, porque existem riscos, né? Sim. E quando não dá certo, as questões, as coisas, tudo podem acontecer de uma forma não muito adequada e até mesmo extremamente perigosa, porque inclusive coloca em risco a equipe de resgate. Exatamente. Né? Existem pontos que são de alerta já, né, dos responsáveis técnicos, então a gente precisa mapear bem a região onde a gente está indo. Correto, para que tenhamos sempre um final feliz, Com né? certeza. E agora algumas dicas para que você possa aproveitar esses momentos de trilhas, de longas caminhadas com saúde e aproveitando verdadeiramente essa experiência, né? Com certeza. Então vamos lá, primeira dica essencial, hidratação. Estamos na nossa campanha do Verão Saudável, aproveitando para lembrar, se você está
cumprindo os combinados que fizemos no nosso programa. E quem ainda não começou, ainda dá tempo de começar, hein? Vem com a gente! Segunda dica, repelente, importantíssimo. A gente tem esquecido um pouco das arboviroses, dengue, chikungunya, zika. Essas doenças, elas não estão extintas. Não. Né? Então, precisamos lembrar que elas existem, usar bastante repelente, principalmente nessas situações em que nós estamos entrando em matas, onde a gente encontra com uma grande frequência um número muito grande desses vetores. É uma variedade de insetos, né? Então é extremamente importante esse cuidado. Com certeza. Terceira dica, protetor solar. Eita, esse aí o pessoal esquece. Principalmente pessoas como nós, pessoas Exatamente. pretas, acham que não precisam desse cuidado. Isso é um mito, precisamos muito, tanto facial como corporal, roupas com proteção UV, elas são super aliadas nesses momentos, então a proteção da pele é importantíssima nessas ocasiões. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, independente se é uma pessoa negra retinta, se não é, preciso utilizar o protetor solar. Com certeza. Quarta dica, apitos. As pessoas bem que lembrado. trabalham, né, com o resgate, elas sempre indicam que tenhamos conosco um apito, um cordãozinho com apito, para numa situação dessa a gente conseguir sinalizar com facilidade, racionar onde estamos, caso a gente se perca, caso precisem buscar pela gente. A gente Até do nosso próprio grupo, no nosso né? próprio grupo, exatamente. Então, apito sempre, cordãozinho. Ah, mas eu sei, já conheço essa trilha. Não interessa. Estamos falando sobre prevenção. Né? A prevenção é sempre o melhor caminho. Quinta dica, e agora é uma dica especialmente para as pessoas que sofrem de algum transtorno de ansiedade. Pessoas que têm pânico, pessoas que têm ansiedade generalizada. Leve com você a sua medicação SOS, aquela medicação que seu psiquiatra prescreve para situações de crise. Muito bem lembrado. E de fácil acesso. Deixa no bolso da frente da mochila. Avisa aos amigos onde eles podem encontrar esse medicamento. Para caso você comece uma crise, já consiga acessar com facilidade seu medicamento. Então, leve com você a sua medicação SOS. E a nossa sexta dica é ter com você materiais de primeiros socorros, uma atadura, né? Para caso você tenha um corte, alguma coisa do tipo, analgésicos, porque a gente sabe que quando estamos com dor, ficamos mais notificados e aí a gente acaba ficando mais exposto aos riscos. Então, ter um kitzinho de primeiros socorros na bolsa é sempre uma boa opção. Sétima dica. Em caso de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, algum problema no coração, é importante conversar com o seu médico para ele te informar se você está autorizado a fazer esse tipo de atividade antes de você ir. Sim, e também as gestantes, né? Precisam estar conversando com seus certeza, obstetras sobre determinados passeios, determinados desafios, para ver se é possível manter essa saúde, né? Exatamente. Do binômio, né? Exatamente. Mãe e bebê. E a oitava dica, nossa dica final, é ter com você alimentos, né, de rápido acesso, práticos, caso tenha um episódio de hipoglicemia ou hipotensão. Programar pausas para fazer essas refeições leves, porque a hipoglicemia, né, diminui raciocínio, pode levar essa pessoa até ter quedas, desmaios, então é super importante. Exatamente. Então essas são as nossas dicas para que vocês consigam desfrutar desses momentos com saúde e segurança. Então estão aqui todas as nossas dicas. E caso em algum momento você queira relembrar, vai fazer uma viagem, queira ficar bem atento a tudo que é importante, vai lá no nosso canal. E agora ela, minha filha, a doutora Maiara Cesário, no quadro Primeiro a Mente. Bem-vindos ao quadro Primeiro a Mente, quadro onde eu, doutora Maiara Cesário, médica psiquiatra, converso com vocês de uma forma leve e descontraída sobre temas relevantes da saúde mental. Aqui a gente combate fake news e traz informação de qualidade. Então senta no sofá, fica à vontade e vamos começar a nossa conversa. O tema de hoje é tristeza, depressão e burnout. É tudo a mesma coisa, não é? Qual a diferença entre isso? Primeira coisa, vocês lembram quando nós conversamos sobre ansiedade
e nós conversamos sobre o fato de a ansiedade ser algo natural, é a mesma coisa com a tristeza. É esperado que ao longo da nossa vida, em alguns momentos, a gente experimente esse sentimento. Quando tem a morte de um familiar, a perda de um objeto que a gente gostava muito, a perda de um emprego, a frustração da não aprovação em um concurso. Existem situações que naturalmente nós ficaremos mais tristes. E tá tudo bem. Isso é fisiológico, ou seja, isso é natural que aconteça na nossa vida e na de todo mundo. E a depressão? A depressão, ela é um transtorno. Ou seja, quando ela acontece, é um sinal de que as coisas não estão bem. Então, já fugiu do que a gente entende como fisiológico, ou seja, aquilo que a gente entende como natural do nosso corpo e da nossa mente. Na depressão, nós temos alguns sinais e alguns sintomas. Então, essa tristeza, que antes tinha um motivo específico, uma causa bem delimitada, ela acontece de uma forma mais constante, sem a gente conseguir apontar exatamente por que está triste. É uma tristeza que vem, a gente não sabe de onde, não sabe por quê, e ela vem e ela fica, ela não é passageira. Quando nós estamos tristes por algum motivo, por exemplo, meu cachorrinho morreu. Eu sei que é porque o meu cachorrinho morreu, essa tristeza vem e essa tristeza vai. Na depressão, essa tristeza ela se torna constante e a gente não consegue entender de onde está vindo, qual o motivo para isso acontecer. A gente só sabe que está triste. Um outro ponto é que nem toda depressão é triste. Existem casos que a depressão ela só acontece com uma irritabilidade muito grande, a pessoa fica muito irritada, muito à flor da pele. Então ela não tem aquela tristeza profunda, mas ela não está bem. Ela sabe que as coisas não estão como sempre estavam. E ela está com um desconforto muito grande sentimental. Isso pode acontecer também. Além disso, quando estamos deprimidos, a nossa funcionalidade, ou seja, a nossa capacidade de executar funções, ela pode estar alterada ou não. Por quê? As pessoas acham que para você estar deprimido, você tem que estar trancado dentro de um quarto, sem conseguir trabalhar, sem conseguir tomar banho. Existem até frases assim, tá deprimida, mas a unha tá feita, então não é depressão. Tá deprimida, mas tá indo ao trabalho, então não é depressão. E não é bem assim. A depressão tem níveis, então tem depressão leve, moderada, grave. Em cada pessoa, ela vai se apresentar de uma forma diferente. Então, existem sim pessoas que não conseguem tomar banho, não conseguem escovar os dentes, não conseguem sair da cama, mas existem outras que conseguem. E isso não invalida o sentimento delas, não invalida o transtorno nelas. Na depressão, também é comum a pessoa ter uma necessidade maior de ficar isolada, sem contato com amigos. Ela se sente menos à vontade para estar em espaços com muitas pessoas, evita sair para ter momentos de interação social, momentos de lazer. É comum que aquelas atividades que ela tenha muito interesse, elas deixem de ser tão prazerosas assim. Então, por exemplo, alguém amava ler. De repente, ler já não tem mais aquele mesmo sabor, aquele mesmo interesse, aquela mesma vontade de sempre. Então, a pessoa vai deixando aos poucos de fazer aquilo que tornava ela feliz. E também é comum que ela se afaste dos amigos, dos familiares e fique mais isolada. Isso pode acontecer. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui não é uma regra, no sentido de que para a pessoa ter depressão, ela tem que ter todos esses sintomas. São alguns sintomas que acontecem e nos acendem um estado de alerta de que é necessário buscar ajuda. Outra coisa que pode acontecer é uma perturbação no padrão do sono. O que significa isso, Mayara? A pessoa pode passar a ter insônia, ou seja, dificuldade para dormir muito pouco. A pessoa deita na cama, rola para um lado, rola para o outro, não entra no sono, ou então desperta várias vezes ao longo da noite. E pode acontecer o contrário. A pessoa pode ficar com muito sono, muito cansada, esgotada, dormindo horas e horas. A pessoa pode dormir 12 horas por dia. Então, pode acontecer o excesso do sono ou a falta do sono. E isso também acontece em relação ao nosso padrão de alimentação. A pessoa pode ter um excesso de apetite ou uma falta de apetite. Por isso que em alguns casos a gente vê pessoas que quando deprimem ficam muito emagrecidas e outras quando ficam deprimidas acabam engordando.
porque algumas pessoas acabam buscando mais o alimento como uma fonte de prazer, enquanto outras não sentem prazer em nada, até mesmo na alimentação. Então, a gente percebe que a depressão ela pode se apresentar de formas diferentes em diferentes pessoas. Outro ponto que pode acontecer é uma pessoa deprimida perceber seu pensamento um pouco mais lentificado. A pessoa percebe que para raciocinar fica um pouco mais difícil, precisa fazer um pouco mais de esforço. Às vezes ela tem a sensação de que está perdendo a memória, de que está desatenta. Isso também pode ser um efeito da depressão na sua mente. E sobre o burnout, afinal de contas, o que é isso? O burnout ele é um esgotamento relacionado ao trabalho. Algumas instituições na psiquiatria defendem que esse diagnóstico, na verdade, é um diagnóstico que não existe, sabia? Eles defendem que quando a pessoa tem esse esgotamento é porque ela já tem algum outro diagnóstico. Isso se enquadraria em outros diagnósticos e não um diagnóstico à parte. Mas o que a gente tem definido? O burnout ele é um diagnóstico do trabalho. O que significa? Significa que para você ter o diagnóstico de burnout, ele precisa ser feito por alguém que conheça suas condições de trabalho. Ou seja, eu, médica psiquiatra, no meu consultório, não posso dar o diagnóstico de burnout para você. Eu precisaria entender que as condições do seu trabalho realmente te levaram a esse adoecimento. Então, às vezes a gente vai num psiquiatra na expectativa de conseguir lá uma declaração de que o nosso diagnóstico é de burnout. Se a gente for olhar ao pé da letra, num rigor científico, isso não pode acontecer. E esse atestado ele pode ser contestado. Então é por isso que às vezes você vai no seu psiquiatra e ele fala para você que o diagnóstico de burnout ele não pode te dar. Eu sei que isso às vezes gera uma frustração. O paciente pensa que o médico não está querendo ajudar ele, alguma coisa do tipo. Mas não, isso é verdade. A gente, enquanto psiquiatra assistente do paciente, ou seja, aquele psiquiatra que acompanha você todo mês, prescreve as receitas, te acompanha todo dia lá regularmente, não é ele que vai te dar esse diagnóstico, a menos que ele conheça suas condições de trabalho. Por ser um diagnóstico do trabalho, a gente precisa provar que as condições que você encarou naquele momento foram elas que causaram esse adoecimento psíquico. E fazer essa relação de causa e efeito, ela é mais complexa do que sendo feita apenas no consultório com o seu relato. Então a gente entende que depressão, tristeza e burnout são 3 coisas diferentes, mas que podem estar relacionadas. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês que possam estar atravessando um momento de depressão. Dica número 1, viva um dia de cada vez. Nós sabemos que pensar, às vezes, a longo prazo, quando estamos deprimidos, é muito difícil. Então, uma pequena vitória deve ser comemorada. Conseguir tomar banho, conseguir escovar os dentes, conseguir pentear o cabelo, sair de casa. Então, cada dia precisa ser vivido de cada vez. Dica número 2, a atividade física pode ser uma grande aliada nesse momento. Eu sei que às vezes é muito difícil pensar em sair de casa e fazer alguma coisa. Então você pode começar em casa mesmo. Pequenos exercícios, vídeos gratuitos na internet. 5 minutinhos por dia já é uma boa forma de começar. E a terceira dica é, não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes a gente está com dificuldade até mesmo de gerenciar os nossos próprios medicamentos. E é importante a gente poder compartilhar isso com o familiar para que ele possa nos ajudar e assim nós tenhamos sucesso. E essas foram as nossas dicas de hoje. Se você quer saber mais sobre a sua mente e como priorizá-la, fique com a gente semana que vem aqui nesse mesmo horário. E hoje o meu quadro, O Poder de uma Fênix, vai estar incrível. Vamos conversar sobre quando uma mulher se escolhe. Durante muito tempo nos ensinaram que nós deveríamos ser fortes, fortes em silêncio, não nos cansarmos e darmos sempre conta de tudo. Existe um momento em que o silêncio cansa e que calar começa a doer mais do que falar. Quantas mulheres vocês conhecem que vivem mais para os outros, que organizam, resolvem, acolhem e cuidam? Alguma de vocês já se viu assim?
E quando chega a noite, aquela pergunta que aparece: em que momento eu me deixei de lado? Se colocar sempre por último não é uma virtude. São padrões que nos foram ensinados. Mas você sabe que padrões podem ser transformados? O corpo cobra, a mente cobra, as emoções cobram. E aí vem ansiedade, diminuição de energia, falta de prazer. E isso não é fraqueza, é excesso de abandono de si. Se escolher, não era abandonar o outro, é parar de abandonar a si mesma. Uma mulher inteira sustenta relações mais saudáveis, porque ninguém pode oferecer aquilo que não tem. E falando em autoescolha, vamos aos nossos 5 pilares. Resistência, resistir à culpa de dizer não. Resiliência, sustentar decisões mesmo quando não são compreendidas. Renovação, atualizar rotina, hábitos e costumes. Reinvenção, criar uma identidade mais verdadeira. Ressignificação, transformar a autocrítica em autocuidado. Mas sei que isso não é fácil, por isso vou deixar aqui algumas dicas para a autoescolha. Dica número 1. Tenha um compromisso semanal com você. Pode ser um chá, uma caminhada, uma ida a um salão de beleza, alguma coisa que faça por você. Dica número 2. Aprenda a dizer não sem se justificar demais. Entenda que você não precisa explicar todos os seus limites. Não é falta de amor, é maturidade emocional. Dica número 3. Observe onde você se sente mais drenada, relações que já não fazem mais sentido, caminhos que não devam mais ser percorridos. Isso é muito importante. Dica número 4. Crie momentos diários de autocuidado. O autocuidado não precisa ser grandioso, mas precisa ser constante. E dica número 5. Procure ajuda sempre que necessário. Cuidar da sua saúde é um ato de auto-amor. E hoje eu quero te deixar uma reflexão. Antes de dormir, se pergunte: hoje, onde eu me abandonei? E hoje, onde eu me acolhi? Não para se culpar, mas para recomeçar. E agora vamos ficar sabendo como tudo aconteceu. O nosso próximo quadro. Todo espaço carrega uma intenção e alguns espaços carregam um propósito. O Centro de Convivência Comunica Mais acaba de ser inaugurado, um lugar pensado para que pessoas se encontrem de verdade, onde histórias serão acolhidas, vozes serão ouvidas e cada detalhe convidará à presença. Aqui a comunicação acontecerá com alma. Neste espaço acontecerão entrevistas profundas, conversas que vão além da superfície, onde o silêncio terá valor e cada palavra encontrará a escuta. Também acontecerão talk shows em formato de podcast, unindo imagem, voz, emoção e verdade. Conteúdos que informarão, inspirarão e transformarão em um ambiente que respeitará o tempo de conversa e a potência de cada narrativa. O Comunica Mais será também um convite à pausa, um lugar onde o cuidado fará parte da experiência. Por isso acontecerá o nosso mini spa com experiências sensoriais que acolherão o corpo e acalmarão a mente. Chás serão servidos com intenção, momentos de silêncio e pequenos rituais lembrarão que cuidar de si também é uma forma de se comunicar com o mundo. Aqui acontecerão encontros femininos intimistas, criados para mulheres que desejarem parar, respirar e compartilhar suas histórias. Serão rodas de conversa que fortalecerão trocas que curarão e encontros que deixarão marcas profundas, daquelas que transformam por dentro. Dentro desse espaço, o movimento Mulheres que Brilham ganhará vida. Serão realizadas rodas de conversa, formações e treinamentos de embaixadoras. Mulheres que levarão essa mensagem a outros espaços, outras cidades, outras histórias.
Comunica Mais será também palco de criação, produção e expansão. Ali acontecerão as gravações de alguns quadros do programa Acontece Aqui em Família, unindo televisão, conteúdo, afeto e propósito. Mais do que um centro de gravação, o Comunica Mais será um lugar de convivência, onde profissionais, mulheres, famílias e projetos se encontrarão para construir algo que faça sentido. Aqui comunicar não será apenas falar, será escutar, será sentir, será se permitir. O Centro de Convivência Comunica Mais é isso. Um espaço onde histórias ganharão voz, mulheres se fortalecerão, encontros acontecerão e a comunicação se transformará em vínculo. Seja bem-vinda, esse espaço também será seu. Então pode beber. A outra já bebeu antes do brinde. Olha como que é. A presença de todos, amigas queridas, amigos queridos, meu filho, minhas comadres, minhas irmãs, todos que estão aqui, minhas amigas, minhas auxiliares. Braços direitos. Meus braços direitos, meus braços esquerdos, que sempre estão comigo, me apoiando. E esse é um novo momento da nossa vida. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco e que esse brinde seja feito pensando num 2026 maravilhoso para todos nós, porque quando a gente consegue reunir amigos, familiares para celebrar a vida, os momentos, agradecer a Deus por todos estarmos aqui. E é em nome dele que nós estamos felizes, brindando esse novo estabelecimento e também um novo ano para todos nós, né? Que seja de muita saúde, muita felicidade e que a gente possa ter outros momentos iguais ou bem melhores que esse, né? Eu queria agradecer a todos vocês e eu queria parabenizar minha mãe por todo esse esforço, né, empenhado aqui. É uma nova fase para essa sala, né? A gente sabe a história que a gente tem, né? Essa sala foi comprada, eu ainda nem era médica ainda, né? Então já tem uma história aí junto com a gente. E hoje, com certeza, é um momento muito especial e eu queria te parabenizar. Bom, Obrigada. Um brinde! Três e... Acontece aqui! É sempre bom ficar por dentro de algumas atualidades. Vem assistir o nosso quadro Acontecendo Você Fica Sabendo? E hoje, no Acontecendo Você Fica Sabendo, falaremos sobre uma tendência atual de resgate às práticas manuais. Os jovens, cada vez mais, têm buscado sair do digital, se dedicar ao offline. Não tem sido incomum encontros com a prática de cerâmica, crochê e outras técnicas de artesanato. Além disso, temos percebido uma volta à busca a essas peças para compor os estilos. Então, hoje, viemos até um espaço colaborativo, conhecer diversas técnicas e conversar com uma artesã. Vamos lá? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda à nossa loja. Muito linda a loja. Estamos aqui com Selma Regina. A Selma é artesã. E eu queria saber um pouco sobre como o artesanato entrou na sua vida, Selma. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, meu artesanato entrou na minha vida assim que o meu filho fez 1 ano de idade, que isso já tem 31 anos atrás, né? E de lá para cá eu estou sempre galgando em fazer alguma coisa diferente. Comecei com eucatex, que é cortando as madeirinhas, que foi a festinha dele de bichinhos, então eu cortei. E de lá pra cá eu tô vindo, sempre inovando em alguma coisa. Entendi. E quando foi ganhando mais espaço na sua vida? Você me contou que participa de feiras, né? Sim, eu participo de uma feira que é a HAPRA, que é uma associação de artesãos e artistas plásticos lá de Realengo, que é toda quarta-feira. E tem uma outra feira também que é só os sábados em Bangu, na rua Clemente Ferreira. E agora eu estou nesse espaço aqui que é da Teliarte,
que é também um espaço só para artesanato, que a pessoa que faz aqui é a Eliane Bragança. Então ela organiza feiras no calçadão de Campo Grande e tem esse espaço aqui dentro do shopping que as artesãs têm produtos de cada uma que participam aqui. Então essas associações, elas são muito importantes para quem deseja estar no artesanato. Sim, é bom, né? Porque para você participa muito de feiras, né? Não tem como você colocar a sua banca, suas coisas de mercadoria na rua aleatoriamente. Tem que ter sempre uma feirinha para fazer, entendeu? Sempre algum espaço para você expor sua mercadoria. E foi fácil se inserir assim, nessas associações? Fácil em vendas não é muito, né? Porque o pessoal, você vê que não dão muito valor ao artesanato. Apesar de ser peças praticamente únicas, você não consegue. Eu, pelo menos, não consigo fazer uma coisa diferente da outra. Sempre tem um detalhe. São 100% exclusivas, sim, né? Sim, mas as pessoas gostam muito de coisas importadas, aquelas coisas repetitivas. Mas o artesanato, tem pessoas que vivem desse produto, né? Vivem da vida. Eu, particularmente, eu não vivo disso. Isso para mim é um prazer. É uma arte que eu consegui, minha mãe que me colocou nesse mundo, que ela fazia costura, ela me incentivou e me colocou, só que eu não costuro, eu faço meu produto a gente estava trocando madeira. umas figurinhas aqui, porque eu também sou neta de costureira e não consegui herdar também o talento. Pois é, a gente não consegue, eu não consigo costurar. Minha mãe fez corte e costura, ela queria que eu seguisse nessa reta, mas eu não fui. Então, meus produtos coisas de madeira que eu gosto muito. E eu, como eu te falei, tô saindo da minha zona de conforto, né? Tô partindo para outras coisas. E eu pelo menos não consigo fazer uma coisinha só. Eu tenho que fazer uma coisa aqui, pegar outra coisa diferente ali, aí você vai se atraindo por outras formas. Mas sempre eu procuro sempre fazer essa faixa de madeira, né? Que eu gosto muito. Mas eu sempre agora estou fazendo outras coisas também. Eu nunca consigo ficar parada. Nunca consegue ficar uma só. Não. É muito difícil. Entendi. E geralmente você percebe que são mais mulheres que estão envolvidas com artesanato? Nas suas associações tem homens também? Você faz parte? Eu conheci praticamente conheço homens que fazem sim. Um, inclusive, já apareceu que fazia capim dourado, um trabalho muito bonito, o seu Gilson. E tem o seu Luiz, que faz também coisas de madeira, que até expôs aqui na época do Natal. E tem um senhor também, que eu não lembro muito bem o nome dele, que faz coisas de cano de PVC. Todo furadinho, muito bonita a arte dele. E tem vários, sim, mas a maioria são mulheres. São mulheres. E você percebe que geralmente as artesãs, elas têm a sua idade? Você tem percebido mulheres mais jovens? Tem mulheres mais jovens, sim. Não digo garotinha, né? Mas pessoas mais novas do que eu já estou com 67, mas tem pessoas bem mais novas do que eu que estão fazendo as mercadorias, fazendo coisas novas, sim. Tem percebido esse interesse também das mulheres mais jovens de estarem nesse mundo do artesanato. Ou é pro prazer ou para complementar a renda familiar. Entendi. E se você pudesse dar uma dica para alguém que sonha em começar no artesanato, o que você diria para essa pessoa? Eu diria para essa pessoa perseverar. Sabe? Não desistir no primeiro baque, no primeiro tombo, não, porque tombo a gente toma bastante. Tem coisas que você faz que não dá certo, mas você vai se aprimorando naquilo. A primeira peça nunca sai boa. Começa por aí. A primeira peça não sai. Mas você vai se aprimorando, vai fazendo direitinho, né? Que você chega legal. Agora, tem que perseverar. Não adianta você ir na primeira feira e dizer, eu não vendi nada. Não é por aí. Você tem que ir na primeira, na segunda, na terceira, porque o seu material vai sendo conhecido. É verdade. Entendendo? Você vai circulando, né? Sim. Senão as pessoas não vão saber que não vai saber. A pessoa tem que olhar. Hoje eu não tenho dinheiro para comprar. Mas vou me programar. Vou me programar da próxima vez que eu passar aqui. Você está aqui quando? Eu tô aqui todo santo dia ou uma vez por semana. Vai passar lá e vai comprar. Uma constância, né? Isso tem que ser, isso é a palavra, é perseverar. Perseverança. A pessoa se interessa, volta. E às vezes a primeira vez a pessoa não vende e fala, não é pra mim, mas não é assim. Às vezes passa, olhou e lembrou fulano.
eu vou passar aqui para comprar. Sim. Funciona dessa forma, entendeu? Não, eu digo assim, às vezes a pessoa que não consegue vender logo de cara pensa que aquilo não é pra ela, não, que ela vai larga. largar. Vai Não, largar, vai não desistir. não pode desistir. Você tem que perseverar, você tem que andar junto. Você gostou? É aquilo a tua praia? Então é aquilo ali que você vai. E quando você era mais jovem, criança, você já tinha assim talento para desenhar? Não, desenhar até sim. Desenhar até que eu arriscava lá uns rabiscozinhos, sabe? Mas assim, para pegar em artesanato, não. Isso foi aí minha mãe que fez a minha cabeça na época, que falou, não, você tem que ir pra feira, você tem que fazer, tem que circular. E é ela que me botou nesse mundo de artesanato. E acaba que você também precisa, a gente estava conversando um pouco sobre isso, que a artesã ela também se envolve nas vendas, né? Sim. Então também tem essa outra habilidade aí uma que vai terapia sendo só, você desenvolvida, conhece muita gente, você fala com muita gente, sabe? Cada uma tem um problema. Tem freguesas que chegam aqui, em outros lugares que a gente está, elas fazem o espaço de terapia. Aí conta da vida, a gente começa a se envolver, começa a falar, dar palpite. Funciona dessa forma. É bom e é puxar bom, a cabeça, com né? certeza, é uma terapia maravilhosa. Isso é muito bom. E atualmente, qual está sendo a sua paixão das artes que você faz? Então, minhas madeiras agora, que eu estou fazendo os orixás, né? Eu não sou da seita, mas eu gosto muito do colorido. Eu acho bonito. Faço as africanas também, que estão ali, depois o rapaz vai mostrar. Meus quadrinhos ali, minhas africanas. E agora eu estou fazendo, estou entrando na parte de brincos de macramezinho que eu estou fazendo lá. Tô galgando, tá saindo as primeiras peças. Eu não sei que jeito que vai dar. Tô, né? E tô saindo da minha zona de conforto. E você estava me contando, a gente vai ver ali depois, que você também utiliza alguns materiais reaproveitados. Sim, recicláveis. Eu faço Sinos de ventos, isso. Eu faço de material reciclado. O CD, são a garrafa PET, que são as borboletinhas, e os vidros que eu pego, o rapaz vai jogar fora, ele me cede algumas coisas, né? Eu chego em casa, eu corto, eu lixo, eu furo e monto minhas eu chamo de mandalinhas, né? Que no vento a gente faz aquele monte de barulhinho. Delicioso, né? Isso, é tudo reciclado o material. E como é que vem esse desejo de algo novo? Você vem em algum lugar e pensa, vou reproduzir. Funciona por aí. Eu acho que dá para fazer, eu olho assim, então, aquilo ali eu consigo fazer. E vou tentar. A primeira vez vai sair aquela coisa bem feiosa, né? Mas ao tempo você vai pegando a manha, porque isso tudo como é que eu vou falar pra você? Não é a prática, você tem que... mais ou menos a prática mesmo, né? É o desenvolver da coisa. Você faz a primeira, não dá certo, faz a segunda, já vai ficar melhor. A terceira de diante você vai embora. Entendi. Entendeu? Agora você me mostra aqui o espaço? Mostra o espaço pra você. Vamos lá. Lindo. E qual é a técnica desse? Esse aqui é um macramê. Esse aqui é uma arte da minha amiga Ana Maria. Ela faz macramê, faz os tapetinhos de crochê, com todos aqui, faz os corpetezinhos. Essa aqui é a banca que ela divide com a Vitória, que faz crochê também. E o crochê ele pode ser usado tanto para roupa quanto para decoração. Com certeza, serve para muita coisa. E o macramê está sendo muito usado em decorações de casa. Isso aqui é um tipo, Isso aqui é um tipo que é para botar as plantinhas, né? Estão super em alta isso nas decorações das casas. São esses entrelaçamentos que a pessoa faz, né? Entendi. Aqui já é um pedaço da Vitória. A Vitória, ela faz esses cavalinhos que são bonitinhos. Ela sempre vende aqui. Não tem os outros times porque sempre sai. Mas o Flamengo, então, vai embora rapidinho, né? Ah, meu Deus. Não sou flamenguista. Fazer o quê? Então ela faz os brinquinhos de crochê, tudo bonitinho. Faz as bolsas. Tudo isso aqui é da Vitória. E tudo com essa técnica do crochê também. A maioria aqui na loja é crochê. Essa daqui já é a técnica da Ana Cláudia, que também ela se especializou em bolsas. Tá? Lindo. Da Ana. E essas blusas aqui são super tendência nesse verão. A gente tem visto muitos artistas passar o ano novo com essas blusas. Isso, esse aqui já é o trabalho da Magna. É outra artista também, outra artesã. Ela se especializou mais em roupa. Então, isso tudo aqui é da Magna. Super em alta essa
recentemente, até no ensaio Isso. da escola de samba, uma madrinha de bateria tava com uma roupa toda trabalhada, Tava com uma blusa. Belíssima, belíssima. Muito bonita. E aqui? E aqui já é o meu trabalho. Ah, Entendendo? São os cordões feitos de linha, todo enroladinho, uma por uma. esse aqui tem o nome de alguma técnica específica? É espirulado. Espirulado. É. Eu não conhecia esse É. nome, né? Já vi, mas não sabia que tinha esse Sim, nome. é um cordão de algodão. Aham. E você pega a linha e você vai enrolando, vai trabalhando e saem uns Lindo, cordõezinhos. lindo. Esses daqui Belíssimo. já são cordões de malha, todos de nozinho. Ah, que legal, lindo. Então, essa aqui. E aqui são as minhas técnicas, que aqui é de madeira, que são as minhas Deus. africanas, que eu corto na minha máquina tico-tico de mesa, toda bonitinha, que meu marido me deu. E qual é o nome dessa técnica aqui? Olha, eu não sei o nome dela, eu só Aham. sei o nome que eu faço, que são as africanas, Somos, entendeu? entendi. E eu corto tudo bonitinho. Essas Aham. daqui já são, eu chamo de mandalas, que Sim. são os orixás, Aham. que são vazados, eu monto com um EVA Lindo. brilhoso, né? Fundo. E traz E também tudo a mesma bem coisa. detalhadinho, né? Então Lindo. não sai. Se você pedir, você faz pra mim, Outro desse, não vai sai sair, né? igual. A figura é igual, mas É. os detalhes eu Isso não que consigo. torna tão precioso, É né? sempre diferente. E aqui sou eu que corto tudinho. Aham. Eu corto, eu compro a madeira, risco, corto, pinto, faço tudo. A única coisa que eu não faço são os pezinhos, que meu marido Aí é que tem a faz. ajuda do maridão. Sim, com a tupinha dele que ele Aham. faz, entendeu? Essa aqui já é a técnica da Kelly, que Aham. são as bolsinhas que ela faz, muito Lindos, bonitinhas, são lindos. todas personalizadas. Ai, que lindo. Isso aqui é Xuxinha. Tipo Xuxinha? É Xuxinha? Xuxinha, Lindo. entendeu? A gente tá correndo aqui por causa do carnaval. Sim. São as pochetezinhas que ela faz, as bolsinhas Os paninhos personalizadas. prato. São ponto cruz. Ponto cruz, né? Isso. Essa é a técnica dela. Ponto cruz foi outra coisa que tentaram me ensinar e eu não aprendi. Não aprendeu? Minha avó tentou, Tô fazendo, eu sabia não é mas a não minha rolou praia. pra mim, não rolou. É, são os lacinhos, tudo bonitinho. Isso aqui é da Ai, Kelly. que lindo, Isso, dentadurinha. de criança. Aqui já é da Irani, Aham. é outra artesã. Que a técnica dela Lindo. é as coisinhas de cachorro. Isso aqui Aham. daqui é da máquina. Sim. São as roupinhas de Olha, cachorro. gente, que coisa mais linda. Isso, são dos pet, amigurumi. Essa daqui é a calcinha de cachorro. Olha só Oh, que coisa meu mais Deus linda. do céu, que coisa mais Ó, linda. já tem lugar pra botar o rabinho. Olha aqui. Oh, meu Deus. Que gracinha. É, são as roupinhas dela. E esses Bonitinho. bonequinhos, amigurumi, né? o nome? Amigurumi, sim. Estão super em alta também. Também, De um tempo isso. pra cá eu tenho visto bastante. Ela né? faz tudo isso aqui de amigurumi. Lindo, lindo. Muito bonito. Agora vamos dar a volta aí. Vamos voltar. Isso aqui é a da Magna também, Aham. que aqui é a banca da Magna, que ela também Lindo. faz a roupa e faz amigurumi. Aham. Entendeu? Belíssimo. Isso é muito bonito. As bolsinhas também. Sim, são todas de crochê. Olha que lindo, são terços ali. São De crochê também? de crochê. Olha Não, que- amigurumi. isso aqui. Amigurumi. É, mas não deixa de ser uma técnica de crochê, né? Olha que coisa mais É. linda, gente. Super diferente. Muito diferente. Esse eu nunca tinha visto igual. Olha, lindo, lindo. Tem lindo. os polvos. Os polvos. É, são muito bonitinhos. Depois eu ponho, que eu não estou enxergando a Deixa a aqui coisinha, depois. depois eu coloco. Fazendo uma baguncinha. Isso. A 15 é da Ana Cláudia, Aham. que é o crochê, ela faz esse tipo de tapete de Lindo. banheiro, Uhum. faz bolsas, entendeu? Então isso aqui tudo é Chaveirinhos. potezinhos, panos de prato, Aham. já que é outra técnica, Sim. tá bom? Que são de CD. É um CD todo descascado, a borboletinha de garrafa PET, e aqui são os vidros reciclados, todos furados e lixados. Então no Lindos. vento, aqui tá um monte, faz faz barulhinho, fica lá batendo. O pessoal gosta muito, Muito né? lindo. Faz um barulhinho legal. É, bem gostoso. Isso. E as mandalas Essas mandalas são minhas. são Essa suas parte de também. baixo Sou apaixonada são as por minhas, mandalas. que são as africanas. São tamanhos menores, que são as de mesa. Lindas. Entendendo? Todas cortadas manualmente. E esse aqui ela tava me contando que fez recentemente. Isso aqui é de fita de organza, né? Que é feita, que eu entrei numa área que não é muito minha,
mas eu testei e deu certo. Entendeu? Aqui também já são produtos da Ana Maria, que é da primeira barraca, e aqui da Ana Cláudia. Lindo, tudo muito lindo. E Olha essa bolsa é da que linda, Vitória, toda que também trabalhada. é de crochê. Lindo, lindo, lindo. Essa aqui é da Vitória. Ou Ela seja, é- nós vimos uma técnica Sim. que ela é utilizada para diversos Ela botou produtos. crochê e botou aqui tipo Lindo. não sei desse tecido aí, um né? corino, né? Uma coisa assim. Selma, queria te agradecer por ter participado com a gente, dividindo um pouco da sua história, Muito de obrigada. tanto conteúdo precioso, né, que ajuda na valorização desse trabalho Sim. tão importante. Desejo sucesso para você e para todas vocês. Muito do obrigada. espaço. Obrigada pela oportunidade de você aparecer aqui e me convidar para essa entrevista. Muito Obrigada. legal, tá? Adorei. Esse foi o Acontecendo Você Fica Sabendo dessa semana. Semana que vem tem mais. E hoje é aquele momento que a gente aprende muito com o professor Dudu Garcia no quadro Cultura que Acontece. Olá, hoje Cultura que Acontece está aqui no maior palco a céu aberto do Brasil, no Sambódromo. Chegamos aqui hoje para falar um pouco dessa mega estrutura que é estar aqui, o Sambódromo. Ele nasce pela necessidade dos desfiles que aconteciam nas ruas de forma desordenada, então precisava dar uma dignidade para esse desfile. As roupas foram ficando cada vez mais volumosas, os enredos mais elaborados, os carros cada vez maiores, mais altos, então precisava ter um palco. E aí nasce o Sambódromo, é esse mega palco para que possa dar aos desfiles um lugar aonde ele passa a ser televisivo, ele passa a ser um espetáculo da cultura popular brasileira e ele consegue trazer um público muito grande para assistir, um lugar marcado, um lugar onde que as pessoas conseguem vir e se encontrar para assistir esse desfile, né? E outra coisa que é muito importante a gente saber é que o Sambódromo, ele dá para os desfiles esse outro lugar, ele inaugura que os desfiles das escolas de samba passam a não ser apenas uma cultura popular, mas sim um espetáculo cultural, um espetáculo televisivo e um espetáculo artístico. E também é com ele que a gente passa a ter regras mais claras, mais compreensivas e também ter mais validação. Outra coisa que é muito importante é que quando ele passa a ser televisivo, ele aproxima o Brasil. O Brasil passa a assistir e receber dentro da casa de vocês o desfile. Outro ponto muito importante é que o Sambódromo nasce em 1984, um projeto de Oscar Niemeyer. A gente vai ter na sua estruturação, primeiro, o lado esquerdo, de quem vê a Praça da Apoteose, e o lado esquerdo ele vai ser inaugurado muito tempo depois, né? Aqui a gente vai ter o setor 1. O setor 1, ele é o setor popular. A gente vai ter o setor 11 como um setor popular também, e o setor 13, que são os setores populares. Esse ano a gente tem uma novidade. Os jurados vão ser totalmente diferentes. A gente vai ter uma cabine duplas, e cabine espelhada, uma de frente para a outra, coisa que nunca aconteceu. Durante esse período do carnaval, ou antes mesmo do carnaval, a gente vai ter vários ensaios acontecendo no Sambódromo. Comissão de frente, mestre-sala, porta-bandeira, ala, vem para cá marcar esse espaço, saber aonde vai parar para o jurado, como é que a coreografia vai se dar nesse espaço, mas também, durante o ano, é importante a gente falar que embaixo das arquibancadas existem escolas municipais que funcionam durante o ano todo, né, um ano escolar, em que essa estrutura é toda aproveitada, né? Então a gente acha que as pessoas só estão aqui um período do ano, e não, o ano todo a gente vai ter as crianças vivendo esse espaço como um espaço educacional. Então, o Sambódromo é um grande espaço a convidar vocês a estarem aqui. Então, para isso, eu chamo quem puder vir, a gente vai ter os ensaios técnicos. Os ensaios técnicos são o quê? Um grande ensaio que as escolas vêm
hoje ele cresceu muito, né? Se na cidade do samba a gente tem os minis desfiles, no Sambódromo a gente vai ter as escolas de samba, seja do grupo especial ou do grupo ouro, vindo com a escola inteira, com as blusas de desfile dos seus enredos ou com fantasia para testar essa grande unidade. Esse ano, cada escola vai ter direito a 2 dias de desfile. Fiquem com os calendários, tá? E fiquem com mais imagens do desfile, do Sambódromo e da Marquês de Sapucaí. Um beijo, nos vemos no próximo encontro. Vamos desvendar os mitos? Vem com a gente no Eu Não Sabia Que Eu Não Sabia. Você viu aqui uma seguidora nossa, uma telespectadora, fez aqui uma colocação que ela não sabia que o álcool pode aumentar o risco de afogamento. Nossa, e é bem legal essa dúvida, porque como a gente está nesse projeto Verão, eu acho que é um tema que a gente não poderia deixar de trazer aqui para o programa, que é o afogamento. E nessa época do ano, a gente sabe que, infelizmente, os números aumentam muito. No Réveillon, em Copacabana, mais de 500 afogamentos em um único dia foram registrados. Isso é muito triste, né? Porque além do desespero familiar, dos amigos, de toda a rede de afeto das pessoas, isso também mobiliza, né, várias frentes, né? Isso também coloca em risco também o próprio resgate. E é importante a gente lembrar, quando a gente fala sobre afogamento, a gente não está falando só em praias de água salgada. Nós estamos falando de praia de rio, nós estamos falando de piscinas e até mesmo de baldes dentro de casa com crianças. Verdade. Muitos casos são vistos por pequenas ações, né? Exatamente. Pequenas ações do dia a dia podem prevenir esse tipo de acontecimento, de desfecho trágico. Com certeza. Principalmente quando isso envolve crianças. Então, existem alguns pontos de atenção que nós precisamos ter, principalmente nesses momentos de lazer com muitas pessoas, que nos ajudam a prevenir esse tipo de situação. Quais pontos? Primeira coisa, quando nós estamos em um grande grupo e nós temos algumas crianças, é importante definir quem é o responsável por olhar cada criança em cada momento. Porque é muito comum que a gente esteja se divertindo, confraternizando, e cada um pense que o outro está olhando. Então, eu penso que a minha mãe está olhando meu filho. A minha mãe pensa que a minha tia está olhando meu filho. Minha tia pensa que eu estou olhando meu filho. No final de contas, ninguém está olhando. Então, é importante deixar definido quem é o responsável por cada criança naquele momento. Óbvio que isso pode ser revezado. Então, antes do almoço, quem vai ser responsável pela Maria é a Ana. Depois do almoço, é o pai dela, o Flávio. Então, assim, a gente precisa determinar quem é o responsável por cada criança, por manter a vigilância de cada criança em diferentes etapas do dia. Uma outra coisa muito importante é a escolha da roupa das crianças. Com certeza. Evitar roupas de cor azul, por exemplo, porque fica muito parecido com a cor da água. Camufla, né? Camufla completamente. E numa hora dessa de desespero, como é que a gente vai encontrar? Então roupas de cores fortes, fluorescentes, vibrantes, né? São bem melhores. Bem melhores para esses momentos de lazer aquático. Com certeza. E falando nisso também, as boias, a escolha das boias são importantíssimas. A gente vai deixar aqui a foto do modelo que é o mais indicado pelos bombeiros para as crianças utilizarem. Por quê? Aquelas boias de cintura, elas podem virar com muita facilidade. E aí, pior de tudo, elas dão uma sensação de falsa proteção. A gente acredita que está protegendo. Protegido. Nós pensamos, meu filho está com a boia, então ele está saudável. Então, essas boias que são exclusivamente de braço também não são indicadas porque elas se soltam com facilidade. As boias que são de cinturas podem virar.
Então a gente vai deixar esse modelo aqui para vocês poderem ver que ele é o mais indicado porque ele não se solta com facilidade e é menos provável que a criança se envolva num acidente. Corretamente. Mas e agora, né? Entrando, né, mais profundo na dúvida da nossa seguidora, o álcool ele interfere muito, Com né? certeza. E ele pode facilitar o afogamento, porque ele diminui reflexo, nível de consciência, né? Dimensão de perigo. Exatamente. Tempo de resposta. A pessoa pode ficar mais lentificada e aí ela acaba se envolvendo no afogamento. Ou ela perde a dimensão da distância que ela já está, da e margem. com isso ela acaba, às vezes, indo para muito mais fundo. Exatamente. Então, entrar no mar embriagado é algo, ou no mar, ou na praia de rio, ou na piscina, enfim, algo que nós não devemos fazer nunca. Com certeza. E mesmo bebendo, isso aí deve ser visto com muita moderação. Muita moderação. Né? A gente sabe que é cultural as pessoas acabarem bebendo álcool. Tomar uma cervejinha, né? Etc. Mas isso precisa ser feito com bastante parcimônia para que você não entre no mar, ou no rio, ou na piscina alcoolizado. Porque isso pode te colocar em um risco potencialmente fatal. Porque num momento que você, por acaso, entre numa correnteza, pise num bolsão de água, você não vai ter a mesma resposta que você teria se você estivesse 100% sóbrio. E nem vai facilitar o resgate, né? Exatamente, nem vai facilitar o resgate. Porque quando nós estamos numa situação como essa, nós precisamos nos permitir ser resgatados. Justamente. Para tomar muito cuidado para não afogar a pessoa que vem nos resgatar. Com certeza, e isso aí pode dificultar e acabar, além de ter um desfecho desfavorável para um, ter para vários, né? Exatamente. Inclusive, quando nós vamos tentar salvar alguém, nós precisamos ter um preparo para isso. Não é qualquer pessoa que pode salvar alguém de um afogamento. Com certeza. Porque senão, ao invés de uma vítima, nós vamos ter duas. Uma outra coisa muito importante é como se situar, né? Quando a gente chega na praia, quando a gente chega num ambiente de água corrente, estar muito próximo aonde fica localizado ali os guarda-vidas. Escolher se posicionar estrategicamente já perto de um possível ponto de socorro, né? Principalmente quem vai com criança, né? Exatamente. E ficar também alerta com aqueles indicadores de que não pode ficar ali. Exatamente. As bandeiras sinalizam, né, quando o corpo de bombeiros, né, eles mapeiam exatamente os pontos que não são recomendados para banho naquele momento. Com certeza. Né? Então tem as bandeiras, então é importante a gente ficar atento a isso para não adentrar ao mar nos locais onde não está sendo recomendado. Escolher um lugar errado, né, para você fazer ali um lazer que possa vir a se transformar numa tragédia. Com certeza. E lembrando que a profundidade não é o único fator que leva ao afogamento. Porque muita gente pensa assim, né, vou para uma cachoeira, né, tá tranquilo, posso deixar as crianças, posso até, né, arriscar alguns saltos, né, que é muito perigoso. Saltos, você nunca sabe se alguma pedra se deslocou durante um último temporal. Às vezes as pessoas pensam, eu já conheço a região, mas a gente nunca tem essa certeza 100%. Então, saltos com a cabeça, eles não são recomendados. E quando a pessoa está fazendo um consumo elevado de álcool, ela pode não ter essa percepção. Exatamente. Ela pode perder a dimensão do perigo e se envolver em um grande acidente. Com certeza. Nas cachoeiras, nós também precisamos ficar atentos às trombas d'água. Então, subitamente, aquela água pode vir e provocar um afogamento. E voltando ao que nós tínhamos falado lá no início, que às vezes até um balde pode gerar o afogamento, infelizmente a gente sabe que é comum essas brincadeiras resultarem em tragédias, né? Às vezes a gente deixa a criança brincando um pouquinho ali na água, porque tá calor, a gente quer amenizar. Então enche um pouquinho de água, entende que a quantidade é pequena, isso não vai trazer risco, mas se a criança se vira, ela não consegue retirar o corpo, porque a criança ela não tem a força para fazer esse movimento de afastar que nós adultos temos. Então, a criança ela pode virar o corpo dela num balde, numa bacia, e ela não vai ter essa força para se afastar. E ali ela pode acabar se afogando numa quantidade muito pequena de água. Então, sempre que a gente tiver qualquer brincadeira envolvendo água,
mesmo que seja uma bacia muito pequena para a criança brincar com um carrinho, uma banheira, precisa ter vigilância constante. O tempo inteiro da brincadeira precisa ser supervisionado. E se você precisar se afastar, você esvazia o balde, esvazia a bacia, para que não tenha o risco da criança... Ou leva a criança ou com leva você. a criança com você, para que não tenha o risco dessa criança tombar sobre essa superfície e se afogar, porque infelizmente acontece. Com certeza. Esse tema é muito longo, né? Com certeza. Mas voltando aqui ao que a gente estava conversando sobre a dúvida da nossa seguidora, o álcool, mesmo quando a pessoa se entende como um bom nadador, ela não está imune do risco do afogamento. Com certeza. Com ou sem álcool? Com ou sem álcool, ela tem que ter todos os cuidados necessários. Lembrando que, além desse grande risco de afogamento, o álcool também vai propiciar essa pessoa a ter um quadro de desidratação aguda. Com certeza. Muitas vezes ela também não vai perceber as questões da profundidade, da ação do sol ali na sua pele, então ela pode estar mais propensa a uma insolação. Então são situações que precisa ter cuidado. Sim. É ideal que se intercale, né, a utilização da água junto com o álcool e que ele sempre seja utilizado em grande moderação. Com certeza. Para que a gente possa evitar ao máximo o risco do afogamento. Com certeza. Então, tivemos mais um mito desvendado. Conhecimento adquirido. E se você quer participar desse quadro, se você tem dúvidas, se você tem algo que você não tem certeza se o que falam por aí é verdade ou não, você pode mandar nos nossos canais, que nós vamos ter o maior prazer de responder aqui. Com certeza, vem com a gente. Como tudo que é bom sempre chega ao final, estamos nos despedindo, mas já com aquele desejo de estarmos juntos novamente no próximo domingo. Semana que vem nós estaremos aqui no mesmo horário, mas enquanto isso, você pode nos acompanhar nas nossas redes. Acompanhar nossas dicas, tirar suas dúvidas, vai ser um prazer ter você com a gente durante a semana e aqui na semana que vem, porque tudo que acontece aqui. Até mais! Até mais! Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde.